Olá a todos e bem-vindos ao podcast dessa quarta-feira, 29 de janeiro. 29 de janeiro. É a nossa primeira edição do dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, mergulhar no cenário político da América Latina, né? Um tema bem complexo, cheio de nuances, e a gente tem material aqui para mostrar um pouquinho da ascensão de governos progressistas, mas ao mesmo tempo um crescimento também preocupante de movimentos de extrema-direita. Sem dúvida, um momento de bastante transição e incerteza, né? O que torna esse período ainda mais desafiador, eu acho, é porque essa tensão impacta não apenas cada país individualmente, né, mas também a capacidade da região de atuar como um bloco unido, como a gente vê no caso do Mercosul. E por falar em Mercosul, né, um dos nossos materiais destaca a recente vitória do Yamandu Orce da Frente Ampla no Uruguai. E me chamou a atenção como esse país, apesar do pequeno Jay, me demonstra pelo papel crucial que uma nação com forte tradição política pode ter para o equilíbrio regional. É verdade, o Uruguai, com suas instituições estáveis e um histórico de políticas públicas voltadas para a igualdade social e econômica, ele acaba se tornando um ponto de referência, né? A atuação da Frente Ampla, com suas raízes em movimentos sociais e sindicais, é fundamental para a gente entender essa trajetória. E essa estabilidade uruguaia, ela se destaca ainda mais quando a gente olha para o contexto global, né? Sim. Que, como alguns dos nossos materiais apontam, está cada vez mais agressivo e polarizado. Comparando com o Brasil, por exemplo, me lembro do período da alternância entre PT e PSDB. Sim, sim. Naquela época, a coexistência de diferentes projetos políticos dentro de um sistema democrático parecia mais factível. É um ponto interessante que a gente vê hoje em dia, infelizmente. É uma polarização política acentuada em vários países da América Latina, né? O que dificulta ainda mais a integração regional no passado. Governos progressistas demonstraram maior inclinação para trabalhar em conjunto, visando uma maior união econômica e política. Atualmente, com a ascensão da extrema-direita, em países como a Argentina e o Paraguai, essa cooperação fica bastante comprometida. E o Brasil como se encaixa nesse cenário? Pois é. Com a volta do Lula, há uma tentativa de retomar a liderança internacional. Mas pelo que eu li em algumas análises, os desafios são imensos, né? Sim. E um dos desafios é que o governo Lula parece priorizar as questões globais em detrimento das regionais. Essa postura acaba gerando certos conflitos diplomáticos e dificultando a liderança do Brasil nos processos de integração da América Latina. E claro, né, a gente não pode esquecer da influência de potências externas, que continua sendo um fator decisivo na região. Exatamente. A postura intervencionista dos Estados Unidos, por exemplo, é motivo de grande preocupação, principalmente em relação às tensões com a Venezuela e as políticas de repressão à migração. Sem falar que os conflitos globais como a guerra na Ucrânia e a questão entre Israel e Palestina acabam ofuscando a atuação diplomática da América Latina e relegando temas cruciais como segurança e economia para segundo plano. Fica a sensação de que a região está numa encruzilhada sem conseguir definir claramente seu papel no cenário internacional. É uma observação pertinente e isso nos leva a uma questão fundamental. Será que as lideranças progressistas conseguem apresentar um projeto claro e mobilizador para os povos da América Latina? Um projeto que inspire e dê esperança para o futuro? Essa é a grande questão. E é aí que entra um ponto que me deixou bastante pensativo. Será que as políticas do governo Lula, mesmo com a retomada de programas sociais importantes como Bolsa Família, são suficientes para atender às demandas atuais, principalmente em relação à crise climática? Pois é, a crise climática exige ações concretas e corajosas. E isso, como você bem observou, pode significar desafiar interesses poderosos, como o agronegócio e a mineração. E a urgência é real, né? Eventos extremos como a seca na Amazônia, as enchentes no sul e a poluição nas grandes cidades deixam isso evidente. Inclusive, eu li um dos nossos materiais que a COP30 que acontecerá em Belém será um momento crucial para discutir o tema. Mas será que o Brasil está preparado para liderar esse debate e implementar políticas robustas que equilibrem desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental? É um desafio, e tanto o Brasil ainda enfrenta dificuldades nesse sentido, e aí o papel de comunidades tradicionais como povos indígenas quilombolas e agricultores familiares se torna ainda mais relevante. Eles possuem modelos alternativos de uso da terra e produção de alimentos que são mais sustentáveis, respeitosos à biodiversidade e podem servir de inspiração para todos nós. Mas infelizmente essas vozes são muitas vezes silenciadas pelos interesses de quem se beneficia do modelo atual, né? É verdade. Eu não apenas porque acredito que eles têm muito a nos ensinar. Concordo, a América Latina está em um momento crucial. As decisões tomadas hoje definirão o futuro da região. Precisamos de lideranças que sejam capazes de conciliar justiça social, sustentabilidade e autonomia em relação às potências globais líderes, que tenham a coragem de desafiar o status quo e construir um futuro mais justo e sustentável para todos.
E para isso, é essencial que os governos progressistas superem suas divergências e trabalhem juntos para construir uma América Latina mais unida e solidária. Com certeza. Só assim a gente vai poder superar os desafios que a gente tem pela frente. Sem dúvida, esse é o caminho. A região tem um potencial incrível e precisa encontrar seu próprio caminho para o desenvolvimento, um caminho que seja mais justo, sustentável e autônomo. E para trilhar esse caminho, né, um dos pontos cruciais é justamente a necessidade de dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Vou estar falando das comunidades indígenas, quilombolas e agricultores familiares, aqueles que você mencionou como detentores de modelos alternativos. Exatamente, eles são verdadeiros guardiões da nossa biodiversidade, né? Possuem um conhecimento ancestral sobre como viver em harmonia com a natureza, um conhecimento que pode ser fundamental para a gente superar os desafios que a gente enfrenta, principalmente em relação à crise climática. Pelo que a gente tem visto, essas comunidades enfrentam constantes ameaças como a guerragem de terras, o desmatamento e a exploração predatória dos recursos naturais, né? Me parece que ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir a proteção dos seus territórios e o respeito às suas culturas e modos de vida. Sem dúvida, é uma luta árdua, mas essencial, afinal, a busca por justiça social e ambiental está intrinsecamente ligada à defesa dos direitos dessas populações e, nesse ponto, a educação e a comunicação têm um papel fundamental a desempenhar. Agora você tocou num ponto que me intriga bastante. Qual seria, na sua visão, o papel da educação, da comunicação nesse processo de transformação social na América Latina? Acredito que a educação e a comunicação, elas têm o poder de construir uma consciência crítica e mobilizar a sociedade para a mudança. A gente precisa de uma educação que promova o diálogo intercultural, o respeito à diversidade e a valorização dos saberes tradicionais. Uma educação que nos ensine a pensar criticamente e a questionar o status quo. E a comunicação, como ela pode contribuir? A comunicação precisa dar visibilidade às lutas sociais, amplificar as vozes dos que lutam por um futuro mais justo e sustentável, e ao mesmo tempo fornecer informação de qualidade, combater a desinformação e estimular o debate público. Falando em futuro, como você imagina a América Latina daqui a alguns anos? Olha, fazer previsões é sempre um exercício arriscado, né? Mas eu acredito que a região tem um potencial enorme para se tornar um exemplo para o mundo em termos de desenvolvimento sustentável, justiça social e democracia participativa. Mas para isso a gente precisa superar os desafios que a gente já discutiu, como a desigualdade, a violência e a dependência econômica. E quais seriam os caminhos para superar esses desafios? O que precisa ser feito para que a América Latina realize todo esse potencial? É preciso investir em educação de qualidade, promover a inclusão social, fortalecer a democracia e garantir a soberania dos países latino-americanos e, claro, combater com firmeza a corrupção e a impunidade que corroem as instituições e impedem o desenvolvimento da região. A corrupção é um problema crônico na América Latina, né? E a impunidade só agrava a situação, permitindo que os corruptos ajam sem medo de punição. Para mudar esse cenário, a gente precisa de um sistema de justiça forte e independente, capaz de punir os culpados e garantir a justiça para todos. E a participação ativa da sociedade civil é fundamental nesse processo. A cidadania ativa, cobrando dos governantes e denunciando os casos de corrupção, é um dos pilares de uma sociedade justa e democrática. E para que a cidadania seja efetiva, a informação de qualidade é crucial, e aí voltamos à importância da comunicação. Exatamente, uma comunicação livre e independente que informe a população de forma crítica e imparcial é fundamental para o debate público e a construção de soluções para os problemas que a região enfrenta. A comunicação tem um poder transformador e pode ser uma ferramenta poderosa na luta por um futuro melhor para a América Latina. E me ocorreu agora, enquanto você falava, que a gente não pode esquecer o papel da arte e da cultura como ferramentas de resistência à crítica social e expressão da nossa identidade latino-americana. Com certeza, música, literatura, cinema, teatro, arte é um reflexo da nossa história, das nossas lutas, das nossas alegrias e dores através da arte. A gente pode denunciar as injustiças, celebrar nossa riqueza cultural e inspirar transformação social. É verdade, a arte tem esse poder de nos conectar, de nos sensibilizar, de nos fazer refletir e de nos impulsionar para a ação. E por falar em ação e inspiração, me veio à mente a questão da liderança. Que exemplos você destacaria de líderes latino-americanos que lutaram por justiça social e transformação social? A história da América Latina é rica em exemplos de líderes que dedicaram suas vidas à luta contra a opressão, a desigualdade e a exploração, né? Nomes como Simão Bolívar, José Martí Che Guevara, Salvador Allende, Dom Helder Câmara e Rigoberta Menchú. Então, só para citar alguns. Líderes que nos inspiram com sua coragem, sua visão e seu compromisso com a construção de uma América Latina mais justa e fraterna, um legado que precisa ser lembrado, honrado e, acima de tudo, continuado pelas novas gerações. Exatamente. A chama da luta por uma América Latina mais digna para todos precisa se manter acesa. É preciso que as novas gerações assumam o bastão e continuem a construir esse futuro que tanto almejamos. E para isso, a união, o diálogo e a construção de pontes são fundamentais.
A gente precisa superar as divisões, aprender com os erros do passado, celebrar as nossas conquistas e seguir em frente com esperança e determinação. Acredito que juntos a gente pode escrever um novo capítulo na história do nosso continente, um capítulo marcado pela justiça social, pela sustentabilidade, pela democracia e pela paz. O capítulo onde todos têm a oportunidade de viver com dignidade e realizar o seu potencial. E para quem quiser se aprofundar nesse tema tão rico e complexo, recomendamos a leitura de autores latino-americanos como Eduardo Galeano, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques e Maru Vargas Llosa. E também o acompanhamento de veículos de comunicação independentes e comprometidos com a verdade, como a agência pública, o The Intercept Brasil e a Repórter Brasil. Manter-se informado e buscar diferentes perspectivas é essencial para compreender a realidade e agir sobre ela. Lembrando aos nossos ouvintes que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!